Definir uma stack, ou então as tecnologias, as bibliotecas a serem utilizadas no projeto, é um processo bem delicado, bem complicado. Porque uma decisão errada ali pode cobrar um custo humano e financeiro para o projeto que é simplesmente muito alto. Quem é que nunca se arrependeu de incluir uma lib, de utilizar um framework, ou então de escolher alguma ferramenta para ser aplicada no projeto que acabou mais atrapalhando do que ajudando? Ou então, pior, limitando o negócio, porque simplesmente não dá para entregar o que o cliente quer por uma limitação técnica daquilo que nós escolhemos. Então isso é muito delicado, porque a gente não pode trazer esse impacto para dentro do projeto. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se nós entender, na semana passada nós falamos da parte 1 do processo de se transformar em um arquiteto, em um bom arquiteto, que é onde nós começamos falando sobre justamente como é que você entende o problema. E hoje, na parte 2, nós vamos falar justamente do processo de transformar, de materializar uma solução de negócio com as tecnologias que estão disponíveis no mercado. Como é que a gente faz esse balanço de uma forma ótima? Bem, galera, meu nome é Douglas Amalho e hoje nós vamos falar sobre esse alinhamento tecnológico das tecnologias, das ferramentas com o negócio. Quais que são os pontos que devem ser considerados para não quebrar a cara lá na frente, né? E como é que você vai garantir que aquela lib, que aquele framework não vai conduzir o projeto para um beco sem saída e nem vai virar uma justificativa para o atraso na entrega? Esse é o principal problema que nós queremos resolver no vídeo de hoje. Mas antes de continuar o vídeo, eu tenho um recadinho rápido para vocês, que é lembrá-los de curtir e compartilhar esse vídeo aqui do Road. Semanalmente tem vários vídeos saindo falando sobre desenvolvimento de software, arquitetura de software, padrões de projeto, vários conteúdos que vão te ajudar a se transformar em um arquiteto de software, ou se você já é um arquiteto, vai te dar muitos insights sobre o que aplicar nos seus projetos junto com as suas equipes, tudo bem? Então, deixa esse like, se inscreve no canal, assina as notificações para estar por dentro de tudo isso que está saindo, que esse engajamento, essa interação é muito importante e valoriza ainda mais o nosso trabalho. Vamos lá para o vídeo. Então, como é que a gente faz esse balanço? Vamos começar pensando que lucratividade para a empresa não necessariamente significa adotar as tecnologias mais atuais. Pode ser meio estranho falar isso, né? Porque, beleza, algo que está saindo agora, algo que está quente e tal, uma biblioteca, um framework novo, ele vem para reduzir custos, para otimizar entregas, vem para ser algo fácil de todo mundo começar a usar. Existem vários pontos que todas as libs vão ficar invocando para si, entendeu? Sobre por que é bom você adotá-las. E em alguns casos é correto, você vai otimizar muito. Só que o que é a lucratividade para a empresa? Depende muito do segmento, depende muito do contexto, mas em geral é conseguir entregar um escopo, um projeto dentro do tempo e atingindo a lucratividade, uma lucratividade ótima, numa relação entre pessoas, né? E o que essas pessoas conseguem entregar. Então não adianta você ter uma equipe só com seniors, que você vai ter um projeto caro. Não adianta você ter uma equipe só com juniors, que você vai ter um projeto barato em custo, mas que o custo vai aumentar pelas deficiências de uma equipe que não tem uma liderança técnica, que não tem uma condução um pouco mais elevada e tal. Então, assim, esse balanço é muito complicado, porque para a empresa, eu já vi situações em que lucratividade para uma empresa é ter uma aplicação com webforms, conectando com um WCF velhaco, juntando com um bancão relacional, a SQLzão gigante atrás, entendeu? Tudo por quê? Porque a equipe era muito madura naquela stack ali, entendeu? A galera já trabalhava com aquilo há muitos anos e conhecia bem o cliente, então consegue entregar muito rápido, tem uma alta produtividade com tecnologia velha. Então isso é lucro. Só que esse lucro é complicado para a empresa, porque beleza, ao mesmo tempo em que é seguro, as pessoas não estão mais querendo trabalhar com coisa antiga, você não vai conseguir captar talentos, né? Porque ninguém vai querer trabalhar num projeto antigo, num projeto legado, num projeto que tem uma stack um pouco mais defasada, as pessoas estão querendo coisa nova. Então, assim, a empresa virou refém de uma stack antiga que para ela é lucro.
né? Então, tá. Considerando esse primeiro ponto, de que lucratividade não significa adoção nem adesão de novas tecnologias para a visão da empresa, a gente tem que lembrar que existem diversos objetivos aí, né? Existem os objetivos da empresa, do cliente, das pessoas que estão envolvidas ali, né? E conseguir um balanço ótimo entre todos esses interesses é o papel do arquiteto também. Então, assim, tá, como é que você vai casar a seleção de tecnologias que seja atraente, que mantenha o engajamento do pessoal do time, com uma não quebrada de cara, que é você bater com a testa na parede? Como é horrível ouvir uma justificativa de que algo não foi possível de ser entregue porque, sei lá, adotou-se uma tecnologia que não era conhecida pela equipe. Porque, veja, as tecnologias, as ferramentas, elas muitas vezes colocam claramente qual é o propósito delas, em que elas se baseiam e o que elas conseguem entregar. Aí você olha para aquilo tudo e precisa tirar uma opinião dali, certo? No que elas se propõem, muitas fazem o que é esperado, só que o problema é quando a pessoa que selecionou aquela ferramenta não compreende a finalidade dela. E aí começa a corromper, né? É como o pessoal que, sei lá, tá trabalhando numa fábrica de software, decidem adotar Vue, tem uma equipe que trabalha com Angular, vai começar a trabalhar com Vue, tem um monte de problema e começa a falar, poxa, não entregamos porque a tecnologia nova, não entregamos porque a gente não conhecia bem Vue, não entregamos porque a gente não conhecia bem Elasticsearch, não entregamos porque a gente não conhecia bem X. É horrível ouvir isso, porque você gastou uma bala à toa. O que significa essa questão de gastar uma bala? Imagina, o cliente vai ouvir, ou então o seu gerente de projetos, o seu coordenador de fábrica, não importa a pessoa, vão ouvir de que a culpa por algo não ter saído é devido a uma tecnologia. E ele vai ouvir o nome, falar, não entregamos por causa do React, não entregamos porque não conseguimos configurar o Kubernetes, não entregamos porque a AWS ou o Azure estava com erro. Então, assim, veja, quando eles escutam isso, a gente está queimando uma ficha, porque o pessoal vai associar aquela falha, não é que eles vão associar, nós estamos conduzindo o cliente ou o gestor a associar a falha na entrega ou então a falha no desenvolvimento com a ferramenta que nós escolhemos trabalhar. Então tá tudo certo se a gente jogar a culpa na ferramenta, né? E isso é um problema, porque beleza, vai associar e aí vai ser negativo. Você pode onerar uma tecnologia, uma ferramenta que é boa, mas que foi aplicada da forma errada, você acaba queimando aquela ficha. Ele falou, pô, toda vez que falar de Azure, o cliente já vai olhar torto porque deu errado a última integração. Toda vez que falar de Vue, o cliente vai olhar torto porque deu errado a entrega, atrasou e tal. Então, assim, primeiro, não vamos culpar a tecnologia. Só que como é que a gente chega nesse ponto de ter segurança suficiente para não sair culpando ferramenta nenhuma? Como é que você resolve essa equação? Então, primeiro, projeto não é lugar para aprender. Tá? Você não vai aprender tecnologia assim, tipo, no projeto, entendeu? Porque ali não é o momento de você arriscar, ali é o momento de você executar algo que você sabe executar bem. O cliente não está pagando para ser experiência de nada, entendeu? Então o cliente não pode ser a sua experiência. Você não pode decidir, vamos adotar isso porque vamos adotar, sei lá, o data grid aqui, porque achamos legal, achamos que coincide com o cliente, vamos testar. Você não pode testar com o cliente. Você tem que fazer isso antes. Então, assim, o cliente não pode ser laboratório para você. Então, o cliente precisa, ele paga e ele precisa receber pelo que ele está pagando. Então, projeto em andamento não é laboratório para nada. Mas aí existem duas situações que podem ajudar a contornar isso. Primeiro, você precisa estar à frente, entendeu? Você precisa brincar com essas stacks, brincar com essas ferramentas, você precisa quebrar cara, estudar, investigar fora do projeto, certo? Você não pode usar o projeto você não pode usar o projeto de teste, beleza? Você não pode usar o cliente como cobaia,
Beleza? Então tá, você vai avaliar tudo isso, você vai desenvolver algumas provas de conceito para provar que, sei lá, algo funciona. Você quer usar uma lib específica porque ela resolve um problema de envio e recebimento de mensagens assíncronas dentro da linguagem que você decidiu trabalhar. Poxa, aí você faz lá um teste, você conseguiu criar várias threads, você conseguiu de alguma forma orquestrar, então, beleza, deu certo, pô, provou que funciona, vai para frente. Então, provas de conceito é uma forma de você testar. Só que essa prova de conceito, ela não é infinita. Você precisa de um tempo para ela. Você precisa, eu vou executar uma prova de conceito durante 2 dias, durante 3 dias. Essa prova de conceito vai ter como objetivo provar alguma coisa. A prova de conceito não pode ser etérea, ela não pode ser abstrata, ela precisa ser concreta. Tipo, o que você está propondo que seja executado, certo? E aí você faz essa prova e aí você vai tirar a satisfação para ver se aquilo realmente resolve. Ou seja, você não vai usar o cliente como cobaia, você vai testar antes, certo? A prova de conceito precisa ter um começo, meio e fim, certo? Ela não pode ser etérea, ela precisa ter um valor. O que você vai provar com isso? É um ponto. Uma outra coisa que é interessante, dentro de uma equipe, quando o projeto está rodando, se você precisa definir alguma coisa que vai ser incorporada a um projeto já existente, é preciso que isso seja antecipado em algumas sprints. Então, na sprint atual, você não vai testar nada. Você pode colocar, por exemplo, algum membro, algum recurso do time, que pode ser você ou pode ser algum membro da equipe, em algo que, uma funcionalidade que vai entrar daqui 5, 6 semanas. Certo? Então você já vai pegar alguém para trabalhar na prova de conceito disso que você sabe que vai ser entregue daqui 6 semanas. Por quê? Porque na sprint atual ele vai fazer funcionar, ele vai criar uma prova de conceito, vai mostrar para a equipe vai fazer aquela inquisição, vai fazer aquela sabatina em cima, tipo, mas isso, isso. E essa pessoa precisa saber responder, e ela vai ter tempo para estudar e pesquisar e provar que aquilo funciona na sprint. Não na última sprint, quando for aplicada, mas várias sprints antes. Por quê? Para ter tempo para a equipe conseguir fazer essa inquisição, fazer esse questionamento para esse cara para saber se realmente funciona ou não, né? E verificar as possibilidades que existem ali, certo? Esse é um outro ponto que também pode ser colocado, que ajuda muito. Então não precisa ser o arquiteto necessariamente, pode ser qualquer membro da equipe. O importante é que, para tudo que você vai adotar, alguém precisa liderar aquela adoção. Precisa ter um dono, precisa que alguém seja o responsável por colocar a mão na mesa e falar, eu sei resolver. Não é que ele vai saber responder todas as perguntas, né? Não é sobre isso, mas ele precisa ter os meios para poder chegar na informação, porque essa pessoa vai orientar os demais com relação à adoção daquela tecnologia ou não. Então, se você quer aplicar o Vue no seu projeto de front, ou você quer utilizar o Mongo, ou você quer utilizar algum formato de data grid, se você quer ter um DevOps utilizando alguma coisa específica, um DevSecOps, etc., você vai ter essa pessoa conduzindo, ela vai aprender, ela vai estar lá na frente, e aí ela vai ensinar o resto da equipe sobre como é que deve ser trabalhado aquilo. Certo? E outro ponto, não vamos olhar só para tecnologia simples, entendeu? Assim, poxa, eu quero trabalhar com Mongo. Isso não é relevante. O que o Mongo te entrega que faz ele ser necessário para você? Vamos começar por aí. Quais são as características, os pontos que precisam ser atingidos? A gente tem que lembrar que cada vez que nós adicionamos uma tecnologia nova, uma ferramenta nova, nós estamos também adicionando complexidade. Uma complexidade que vai nos dar bônus e ônus. Os bônus precisam ser sempre superiores ao ônus. Você sempre vai perder alguma coisa, mas o que você está perdendo não faz diferença para você. Não é relevante para o seu projeto. Então, assim, quais são as características que você está buscando que se alinham? E quais são as ferramentas que atendem isso? Você pode, vamos avaliar aqui, ó. Você tem Elasticsearch, Mongo e Cassandra. E SQL Server. SQL Server, qualquer que seja a versão. SQL Server 2019. O que você está usando como base para comparar isso tudo?
Não faz nem sentido comparar o SQL Server, por exemplo, com o Elasticsearch. Se a gente olhar Elasticsearch e o Mongo, eles não são nem concorrentes entre eles, porque o Mongo é de propósito geral, o Elasticsearch é um banco para indexação de documentos, ele trabalha muito forte com isso, então ele tem alguns pontos que são opinionated com relação a como é que ele vai indexar o dado. Então, assim, quais são os pontos que você está usando para considerar essas tecnologias? As características são importantes. E quando você define as características daquilo que você precisa, aí você vai buscar no mercado quais são os produtos que atendem. Mongo e Elasticsearch podem ser utilizados se você está pensando só numa estrutura não relacional, num documento que você quer fazer um post lá. Só que o Mongo é mais barato que o Elastic. Então por que você vai usar o Elastic? Se as maiores funcionalidades de indexação do Elastic você não vai utilizar, você só quer ter um banco não relacional para persistir a tua estrutura. Então vai para o Mongo. Da mesma forma, o contrário, o Mongo não te oferece as ferramentas de busca e indexação que o Elastic oferece. Então veja, não dá para comparar por comparar, você precisa ter critérios, você precisa saber quais são as características que você está buscando. E aí, com base nessas características, aí sim, você vai montar um leque de opções e definir qual que tem o melhor custo, qual que é a mais interessante, qual que tem um maior nível de adoção. Isso é importante. Aí sim você vai ter base para começar a tomar uma decisão, né? Outra coisa é sobre o nível de amadurecimento daquela ferramenta na comunidade. Porque olha, o seu projeto ele vai continuar por anos, por algum tempo, né? Quer dizer, o projeto pode ter aí um ciclo de vida de algumas semanas, alguns meses, alguns anos. Mas a questão é, vai durar algum tempo. Mas a lib que você está escolhendo, ela vai durar esse tempo todo? Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que você vai começar a investigar para saber se vai ou não? Olhando para a comunidade. Se for algo que está começando agora, é recente, perigoso você ser um beta user ou você utilizar algo que não é release candidate, né? De um projeto sério, com um cliente sério pagando um budget, né? Ou pagando um budget, com um budget limitado para você executar. Então, assim, é complicado. Se a comunidade é pequena, não tem interações, não tem uma dinâmica consistente de publicações naquele repositório, provavelmente essa biblioteca ela não está madura o suficiente para ser incorporada ao seu projeto. Então, assim, eu sei que várias vezes surgem ferramentas que resolvem o nosso problema totalmente. Nossa, olha só, se nós usarmos isso aqui, os nossos problemas vão acabar. Mas eu te digo, não vão. Porque se a comunidade não é desenvolvida, se não existe um deploy consistente de correções, de novas funcionalidades, aquele projeto ele não vai amadurecer. Porque, assim, é complicado. Você tem projetos que são fechados, que não são open source, e esses projetos precisam de muito dinheiro e muita gente envolvida para que ele tenha um nível de segurança com relação à confiabilidade dele mesmo ser incorporado no seu projeto, que só empresas muito grandes conseguem fornecer. Agora tá, então, ou seja, se você está olhando para um projeto fechado que não é open source de uma empresa pequena, se você está olhando para um projeto que não é open source, de uma empresa pequenininha, com uma equipe limitada, que vende um serviço ali, tal, é muito arriscado você incorporar aquilo. Porque, tipo, qual é o suporte que você vai ter? Você vai ter que pagar por ele? Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Então, quando nós olhamos para o mundo open source, nós temos mais confiabilidade porque a comunidade valida aquele projeto. Se não existe comunidade para validar aquele projeto open source ele ainda não está maduro. Então, é isso. Você tem mais esses dois pontos. Se você vai utilizar projetos fechados, bibliotecas, ferramentas que sejam fechadas dentro do seu projeto, você precisa olhar o suporte, você precisa olhar o licenciamento e você precisa olhar a adesão no mundo corporativo privado daquela ferramenta. Porque assim, você vai precisar de suporte, problemas vão acontecer, você pode precisar de ajuda. Se não existe uma comunidade formada, quem é que vai te dar esse apoio? Isso quando você olha para uma solução fechada. Agora, você está olhando para o open source.
Mesma coisa, existe uma consistência nas entregas ali, correções de bugs e novas funcionalidades? A comunidade está desenvolvida, existem muitos tickets abertos, tickets fechados, existe uma interação ali, é um outro ponto. Quem são as pessoas que estão utilizando aquilo? Entendeu? Então, quando você tem projetos open source ou privados, você precisa olhar esses pontos para você garantir que você também não vai quebrar a cara, tá bom? E um último ponto que eu quero lembrar vocês. As tecnologias, as ferramentas, elas servem ao propósito do negócio, não é o contrário. O que significa que uma stack não pode limitar a entrega a ser feita para o cliente. Ou seja, você precisa ter muito domínio daquilo que o cliente precisa e daquilo que vai ser construído antes de sair escolhendo qualquer coisa. Beleza? Porque se isso não tiver alinhado com o negócio e com as características do negócio, você vai ter um problema, porque você vai limitar o negócio por uma stack que você está colocando ali meramente, muitas vezes, apenas porque é trend topic. Então, fica ligado em tudo isso, que é interessante para você não cair em nenhuma cilada, tudo bem? Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quero deixar aqui novamente o recado para vocês, lembrando-os de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal e assina as notificações para estar por dentro de tudo que nós falamos aqui, tá bom? Sobre arquitetura de software, sobre TI, sobre padrões de projeto, tudo isso você vai encontrar muito vídeo. Até semana que vem, pessoal. Até mais.